Parabéns, pessoal. Você silêncio, está cada um dos seus lugares aí, ó. Virar pra frente, prestar atenção aqui. Vamos lá. Chega pra trás, Professor, se você passar perto de fazer nada, passar no detector de metal, eles falam que é muito bom. Chamou de árabe, professor? O quê? Árabe. Árabe? Bomba. Então, na aula de hoje, vamos falar de um filósofo japonês chamado Nishida Kitaro, ou Kitaro Nishida. Ele que viveu de 1870 a 1945, portanto, vira para frente, faça silêncio. Portanto, na transição do século XIX para o século XX. Então, ele vai fazer uma espécie de síntese entre a filosofia oriental e a filosofia ocidental, especialmente o taoísmo e o confucionismo. O taoísmo é uma filosofia, não é bem uma religião. Muitos acreditam que o taoísmo é uma religião, mas é muito mais uma filosofia de vida do que uma religião. O taoísmo vem do chinês Tao, que significa o caminho. Então, o taoísmo é uma espécie de filosofia que tenta nos ensinar o caminho de como nós devemos viver. A vida. A vida, exatamente. Ele vai pegar também o confucionismo, que vem de Confúcio. Também um filósofo chinês. Aqui quem fundou o taoísmo foi o Lao Tse. Você vai pegar essas duas correntes filosóficas orientais e vai unir, buscando fazer uma síntese entre a filosofia oriental, principalmente chinesa, apesar de ele ser japonês, mas o Japão e todo o Oriente ali é muito influenciado pelas filosofias chinesas, que acabaram se expandindo ali para a Coreia e também para o Japão. Então ele vai desenvolver a partir dessa fusão algo que é chamado de niilismo ativo. Vocês sabem o que é niilismo? Não sabem. Niilismo vem do latim nihil. Nihil quer dizer nada. E como é que funciona esse niilismo ativo do Nishiro, ou Nishida Kitaro, né? Esse niilismo, esse nada, é a possibilidade de toda a criação. Então, para o Nishida Kitaro, nós podemos perceber a realidade como nada. A filosofia oriental atribui isso, especialmente o budismo, também se desenvolve no Oriente. O budismo, esse niilismo seria a percepção de que nós não somos nada, que tudo é ilusão. Mas o niilismo ativo dele vai dizer que é esse nada que transforma tudo em possibilidade, ou seja, é do nada que tudo pode surgir. Daquilo que já está aí, nada de novo pode acontecer, surgir. Então, para que haja o novo, a novidade, o diferente, é necessário o nada. E é necessário também a negação. É preciso negar tudo que está aí, para que assim possamos construir a novidade, o novo. Então, para o Nishida Kitaro, o seu niilismo ativo é uma maneira de poder dar lugar ao novo, à novidade, ao diferente. Para a filosofia tradicional ocidental, o nada não existe. E o nada não pode sequer ser pensado. Vocês lembram de Parmênides? Lá na filosofia antiga, Parmênides diz o seguinte: o ser é, o não ser não é. Ou seja, o ser existe, o não ser não existe. O não ser é nada, e o nada não pode sequer ser pensado. Tente pensar em nada.
tentando pensar em nada, você está pensando em alguma coisa? Você está pensando em não pensar. A própria palavra nada não pode designar aquilo que ela quer dizer, porque a palavra nada já é alguma coisa. Então, aí que está a complexidade do tema. E ele vai dizer que esse nada é a pura possibilidade para o novo, para a novidade, para o diferente. E o ser é o mesmo, né? O mesmo de sempre. O nada pode ser o vazio de onde deveria ter algo, não pode? Obrigada. Então, para ele, o vazio, o nada, é a possibilidade de que algo possa surgir. Faz sentido. Preciso que haja um vazio, um nada, para que desse nada algo surja. E surja algo novo, diferente. E não o mesmo de sempre. O ser que existe, que é o que está aí, ele é sempre está aí. Para ele, o nihilismatismo é você negar essa realidade que está aí para que uma nova realidade possa surgir. Ao negar, você mergulha no nada. O nada é pura possibilidade. Uma possibilidade de trazer coisas diferentes. Diferente do que está aí. Diferente do que existe. Então ele vai desenvolver também uma filosofia chamada Basho, né, que para no japonês significa lugar, e esse lugar para o Nishida Kitaro é o não lugar, na verdade, é o lugar do nada. Nós temos que dar espaço para o nada, para que o nada ou do nada possa surgir o diferente. Ele vai defender a mesma perspectiva do taoísmo e do confucionismo, a autoconsciência, ou seja, a consciência de si mesmo. Para ele, essa consciência de si mesmo ela é fundamental no processo de desenvolvimento da filosofia, para o reconhecimento do nosso lugar e do nosso lugar como nada. É isso que defende também o budismo, que é também uma filosofia oriental, né? O budismo, na sua meditação, o que ele busca fazer? Para o budismo, qual que é a raiz, a fonte de todo sofrimento? Vocês sabem? O nosso desejo, a nossa vontade. Por que a gente sofre? Porque a gente deseja e tem vontade. E à medida que você tem desejos e vontades, enquanto você não tem aquilo que você quer, você sofre porque não tem. Então é daí que surge o sofrimento. E qual que é a melhor forma de você se libertar desse sofrimento? É você anulando o seu eu. À medida que você se anula, você assume e compreende, através da autoconsciência, o seu lugar no universo. Você se percebe um com o todo. Ao mesmo tempo você se percebe um nada, mas ao mesmo tempo tudo. Porque você é parte de tudo que existe. Entende que você não é um nada perante tudo que existe. Vamos pensar no ser humano perante o universo. O que somos nós? Mas ao mesmo tempo, como parte do universo, o universo sem a gente não seria nada. Então, é uma filosofia aí, um tanto quanto complexa e dialética, né? Porque ela trabalha com algumas contradições. A autoconsciência, a consciência de si mesmo, ela se desenvolve a partir do momento que você anula o seu próprio eu. O budista faz isso através da meditação. Na meditação, o que ele está fazendo ali? Anulando o próprio. Porque o eu, ele deseja, tem vontades que nos levam a sofrer. E quando você consegue anular o seu eu, você anula os seus desejos e vontades e assim você para de sofrer e percebe que você é um com o universo. E ao mesmo tempo você é um nada perante esse mesmo universo. E chega até a conclusão de que tudo é ilusão. No budismo, tudo isso aqui é ilusão. Ao mesmo tempo que você é tudo, você não é nada. Ao mesmo tempo que você, ao chegar a essa consciência, chega a consciência da verdade, mas percebe que tudo é falso, tudo é ilusão. É algo meio que dialético e complexo. Então essa é a lógica da negação. Negar essa realidade, esse ser que é o mesmo de sempre, para que o nada possa dar origem a um novo, à novidade, ao diferente. Ele vai dizer que existe uma unidade no diverso. O próprio universo é essa unidade do diverso. Ou seja, é um universo só, mas bem diverso. Com muita complexidade, com muitos seres diferentes.
E todos esses seres que compõem o universo é o que faz o universo uno e ao mesmo tempo diverso, diversificado, plural. Ao mesmo tempo que é um, é muitos. Não percebe a contradição aí? Um versus múltiplo. Essas duas coisas opostas. Uma unidade, múltipla, multiplicidade. Mas ao mesmo tempo isso aqui está tudo unido, né? Há uma integração. Assim como há uma integração entre o ser e o nada. Entre o nosso eu e a negação do nosso próprio eu. E a percepção de que a gente não é nada. Não somos mero nada. Niilismo é uma forma de negação de tudo que existe. De dizer que tudo não passa de ilusão. Mas ao mesmo tempo é essa negação que proporciona que o novo, o diferente, o diverso, o múltiplo surja. Quando você nega um, surge o múltiplo. Quando você nega o ser, a partir do nada surge a novidade, o diferente, a possibilidade de coisas novas. Essa é a lógica da negação. É uma lógica muito parecida, muito próxima do que Hegel defendia na sua dialética, né? A dialética defendia o quê? Que a contradição é o motor da história. Então, o que move o universo? É a contradição, ou seja, a negação. Você nega, o novo surge. A gente pensar aí, pegando perspectivas da realidade brasileira. Durante um tempo aí, o PT governou o nosso país, de 2003 a 2016. Foi praticamente aí quase 13 anos do poder. Então nós tínhamos uma realidade dada. Eu preciso negar essa realidade para que o novo surgisse. Começaram a negar, a criticar. E do nada, da negação do petismo, surge uma outra perspectiva, o bolsonarismo. E hoje, né, essa realidade dada, né, também é questionada, é criticada. E isso vai dar origem a uma outra novidade, a coisas novas e diferentes. Pelo menos na perspectiva dialética ou da lógica da negação. Para outros, não há nada de novo. E é uma repetição, né? A história, como dizia o Cazuza, é um museu de grandes novidades. Então, coisas velhas ressurgem. A negação do bolsonarismo, que veio para negar o petismo, trouxe de volta o petismo. Não trouxe mesmo. Não trouxe novidade alguma. Então, há controvérsias, né, sobre essa possibilidade de trazer um novo. Quando você nega, na verdade você pode estar trazendo o mesmo. A mesma perspectiva que também, se a gente pensar que o petismo, o PT, ele nasce no contexto da ditadura militar. O PT, se eu não me engano, ele foi fundado em 1982. Ainda era ditadura militar. A ditadura militar termina em 1985. E o bolsonarismo é a ressurreição das ideias dos militares. Inclusive, no governo Bolsonaro era um militar, era um capitão do exército. E tinha não sei quantos mil funcionários do exército em cargos, ocupando cargos públicos durante o governo Bolsonaro. Olha só, o PT queria negar a ditadura militar, acaba fazendo com que a oposição a si mesmo seja a própria ditadura militar. Será que é um novo que está surgindo ou uma repetição, uma nova configuração do passado? Ou daquilo que já existe, que já estava aí? O petismo, para alguns, é a ressurreição do getulismo, de Getúlio Vargas, que deu um golpe, chegou ao poder em 1930 e ficou até 45. Depois ele volta, é eleito, olha o Lula. Getúlio Vargas, ele sai do poder em 45, depois ele é eleito, 51, fica até 54. Acho que foi 54 mesmo, porque ele suicida. 51, 54.
Lula também, o PT, ficou no poder 13 anos. Depois ele saiu, voltou, foi reeleito. Tem muitas similaridades. Se o PT era uma forma de oposição à ditadura, ele era uma anarquia? Não anarquia, né? Defendia uma configuração diferente, um governo mais liberal, no sentido democrático, para poder participar e eleger os seus representantes. Mas também tinha uma perspectiva não liberal no sentido liberal da economia. Nesse aspecto aí o PT não é liberal. Liberal no sentido de representação política. Então, liberalismo político. Liberalismo político é você ter a liberdade de poder escolher os seus próprios governantes. O liberalismo econômico defende a não intervenção do Estado na economia. Então, são perspectivas diferentes. O PT, na perspectiva política, ele é liberal. E também na perspectiva moral, ele é liberal. Porque na moral também ele diz o seguinte, né? Cada um deve ter liberdade de fazer o que quiser com a sua própria vida. Tem que ter uma norma diferente do conservador. O conservador, em moral, ele não quer novidades. Ele quer que todo mundo siga ali as regras, as normas, as leis. Especialmente, muitas vezes, essas leis ou da natureza ou da religião. Então, a religião lá tem os 10 mandamentos. Tá mais certo. Oi? Tá mais certo, infelizmente. Para os conservadores, é algo que foi testado pelo tempo e, teoricamente, dá mais certo. Teoricamente, né? O problema é sempre a realidade. A realidade sempre da BO para conservadores, até para a esquerda também da BO. Eu quero muito bonitinho, por exemplo, o socialismo na teoria. Aí, olha o que virou na prática. A União Soviética, Cuba, Coreia do Sul, Coreia do Norte, né? Mas acho que a China está indo bem. Provavelmente vai passar os Estados Unidos. Mas a China é. O comunismo ele é só na bandeira mesmo. Eles falam pouco evidente pra caralho. Pois é, mas é o Estado que controla a economia. O Estado que é o motor da economia chinesa. E aí, o liberal, que é a direita, do liberalismo econômico, defende que o Estado não deve intervir na economia. Mas que eles compram e vendem, tem uma relação, relações de mercado, não necessariamente porque existia relações de mercado que o regime é capitalista. Relações de mercado sempre existiram, existia na Idade Média, no feudalismo existia mercado. O mercado meio de escama, mas existia, de trocas ali. No mundo antigo também tinha comércio. E nem por isso no mundo antigo nós poderíamos dizer que o sistema econômico é capitalista. Por isso a China também, mesmo estabelecendo relações de comércio, de compra e venda, ela não pode ser considerada capitalista. Porque tem um Estado ali no controle principalmente dos meios de produção. Apesar de que há empresas privadas também, mas há uma forte intervenção do Estado na economia, e o Estado investe principalmente em desenvolvimento de tecnologia. O Estado chinês está proporcionando aí à China, hoje, nas 50 fronteiras tecnológicas do mundo, a China é líder em 35. Ou seja, já tem a tecnologia mais avançada em 50 ou 35 das 50 principais fronteiras tecnológicas do planeta. Já passou os Estados Unidos em breve, né? Já passou na questão tecnológica. Ainda não passou no PIB, mas vai passar. Isso é questão de tempo. A partir de 2030 já vai ser a maior economia do planeta. E mesmo nos Estados Unidos, se a gente for olhar para a economia norte-americana, sempre foi muito ativo lá a intervenção do Estado. Se você olhar o próprio Elon Musk está puto aí com a China. A China é a principal concorrente hoje do Elon Musk. Concorrente aí na questão de internet, satélite, concorrente com os carros elétricos e autônomos. Tem a BYD, tem várias empresas chinesas que estão concorrendo com a Tesla. São mais baratos e com tecnologia. No começo, antigamente a China era conhecida por ser pirateadora, né? Por fazer falsificações e grosseiras, ruins. Mas é assim que começa. Primeiro você imita, depois você aprende a fazer igual, até que você supera. Imita de forma porca, você começa a aprender a desenhar. Primeiro desenho é só uma merda.
Os desenhos geralmente é cópia de alguma coisa. Aí você começa a criar em determinado momento. E você já não está só reproduzindo, você está colocando a sua autoralidade ali. A China pensou assim, o Brasil perdeu esse bonde da história. O Brasil na década de 80, a China veio para cá para poder estudar o parque industrial brasileiro. E de 80 para cá o Brasil se desindustrializou. E a China se tornou a segunda maior potência mundial. E eles vieram aqui para estudar o parque industrial brasileiro. O Brasil produzia carro próprio. Ah, não competia com os carros. Né? Você tem que começar a fazer uma coisa. Investir, o Estado tem que proteger. Não proteger, perdeu uma fabricação de carro próprio, a gente produzia videogame, televisão, tinha CCE, mas o brasileiro era tão vira-lata que a gente sempre desprezava, menosprezava o que é nosso. Né? O carro, a Lada, que a gente tem aqui, tinha o CCE, como é que a gente chamava o CCE, que era a empresa brasileira de aparelhos eletrônicos? E eu sou comprando errado. O brasileiro desvaloriza as próprias coisas. Você acha que a Samsung começou como a Samsung é hoje? Não, velho, começou uma merda. E hoje é uma potência que compete aí com, né, a Apple, que é norte-americana. A Xiaomi está entrando no mercado, que é chinesa. Tem carro. Violento, exatamente, até carro. Brasil não, o Brasil largou a sua industrialização e focou no quê? No agronegócio. Cara, focar no negócio foi a receita para o fracasso brasileiro. O agronegócio está falando que a gente depende deles, claro. Eles que controlam a política e fizeram com que a gente continuasse dependendo deles. Olha lá a bancada do boi, ou do agronegócio no Congresso, para você ver. E a bancada conservadora. A culpa do atraso brasileiro é essa bancada. Porque se a gente quisesse estar na fronteira, competindo com China e Estados Unidos, a gente tinha que investir em industrialização, não é no agronegócio. O agronegócio é importante, alimenta? Sim, nós precisamos de comida. Mas por que não usa, né, parte disso que a gente conquista para o agronegócio para poder investir em industrialização, ciência e tecnologia para a gente montar? O agronegócio nunca vai nos levar ao topo da economia mundial. Quem exporta commodity, que é agronegócio, é a coisa mais barata da economia. É a tecnologia que é a coisa mais cara. E nós abandonamos esse projeto lá na década de 80. E ditadura militar. Os militares ninguém investiu. Esse processo começa com Getúlio Vargas, que era praticamente esquerdista. Os militares dão continuidade, mas a partir dos militares saírem, o Brasil passa a se desindustrializar. Começa o que é chamado de neoliberalismo. O neoliberalismo defende que o Estado não deve intervir na economia. Isso é a iniciativa privada que tem que fazer. Aí, como o Estado não protegia a nossa indústria morreu. E o Estado protege bastante o agronegócio. O plano Safra, que é um plano anual, é dinheiro todo ano irrigado para grandes produtores rurais. É dinheiro indo para a plantação, para a criação de animais. E por que o dinheiro não podia ir? Pode ir para o agronegócio, para proteger, para eles não quebrarem, para eles não ter prejuízo se a safra, por exemplo, acontecer igual no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de commodities, de agronegócio. Produção de suíno, de aviário, né? Tem frango, produz também grãos. Aí choveu lá, acabou tudo. Quem que vai salvar o Rio Grande do Sul? O safra. É o dinheiro público. Eles não querem ter prejuízo. Aí tem dinheiro público para eles comprar máquina, investir em maquinário, renovar. Tudo dinheiro público. Aí protege o agronegócio, é importante porque alimenta, mas é a indústria que vai fazer a gente voar. Não é o agronegócio. O agronegócio é fazer a gente se alimentar, a gente precisa. Será que por isso que Sim, tem industrialização desde a década de 80. Por isso que a China investiu. Da década de 80 para cá, aprendeu com o Brasil, porque o Brasil tinha um parque dos países emergentes avançado. Em 80. Telecomunicação. A gente tinha uma empresa estatal de telecomunicação. Aí o que fez com essa empresa? Privatizou ela. Fatiou. Vendeu, virou hoje essas merda que tem, que a gente usa no nosso celular, né? Oi, o mais, assim, operadores. Claro, Vivo. Hoje é privado, né? Não
ter mais uma telecomunicação própria. Nós lançamos um satélite próprio. A gente precisa dos outros. Aí quem faz o satélite que a gente usa, de alguma forma controla a informação que a gente transmite. E como eles têm informação sobre o que transmite, eles sabem o que está fazendo. E hoje o que mais tem é a galera usando aí para poder descobrir o que os outros estão pensando, o que os outros estão fazendo, para poder ou imitar, ou fazer o mesmo, ou superar. Muralha. Por hoje é isso aí, galera.